tema de número 10 é o tema aí relativo ao período de stay. Tá? Um dos principais efeitos da recuperação judicial, do deferimento da recuperação judicial, que veio a ser modificado, cara, com a reforma promovida pela Lei 14.112. O que é o período de stay? Stay aqui, do inglês espera. É um período de espera. É um período em que se suspenderá determinados procedimentos aí contra o devedor em recuperação. Eu vou suspender prazo de prescrição contra ele. Eu vou suspender execuções de créditos que podem entrar no processo de recuperação contra ele. E eu vou proibir importunação patrimonial dele. Não pode penhora, arresto, sequestro ou qualquer outra constrição patrimonial. Por que período de stay? Porque acontece aqui, cara, uma suspensão e uma proibição meramente temporárias. Diferentemente dessa suspensão e proibição na falência que é permanente, na recuperação ela é temporária. Ela vai se dar de acordo, bicho, com o prazo estabelecido no parágrafo 4º da lei, que vai dizer que esse período de stay é uma suspensão ou proibição pelo prazo de 180 dias contados aí da publicação, do deferimento, do processamento da recuperação judicial. Nesse prazo, suspende tudo, proíbe tudo, e isso só volta a poder funcionar, em teoria, quando esse prazo acabar. O que acontece, cara? Redação da lei atual do parágrafo 4º. Né? Hoje em dia, se sabe que esse prazo de suspensão ele pode ser prorrogado. Na redação original não podia, a jurisprudência do STJ criou, e aí isso foi regulamentado pela reforma. Ele pode ser prorrogado hoje por uma única vez, de maneira excepcional, ou seja, nem sempre prorrogar, por uma única vez, de maneira excepcional, por um outro prazo de 180 dias. Ou seja, trocando em miúdos, o devedor, quando entra em recuperação, ele pode vir a passar até 360 dias sem poder receber nenhum tipo de cobrança. Tá? 180, mais até 180, mais 180, uma única vez, de maneira excepcional, se esse devedor ele não tiver dado causa para a não deliberação do plano. Ou seja, o processo está demorando, mas não é por culpa dele, devedor, é por culpa de qualquer outra pessoa menos dele. Então, é 180 dias, com possibilidade de prorrogar uma única vez por mais 180 dias. Mas eu preciso que você saiba, cara, que apesar da lei falar que é uma única vez, eu tenho uma possibilidade de segunda prorrogação, que aparece aonde? No artigo 6º, parágrafo 4º, letra A, que foi inserido pela reforma. Qual é a ideia, cara? A reforma promovida pela Lei 14.112, ela estabeleceu a possibilidade de os credores apresentarem um plano alternativo de recuperação de empresas. Vale dizer, né? Qual era a dinâmica inicial da lei? O devedor apresentava o plano de recuperação, esse plano de recuperação não era um plano bacana, os credores rejeitavam o plano, e aí eu já ia ter a chamada convolução da recuperação e falência. Só que, em homenagem à preservação da empresa, a reforma ela trouxe essa possibilidade de que, se os credores eles rejeitarem o plano, apresentado originalmente pelo devedor, nessa mesma assembleia que eles rejeitaram o plano, eles podem aprovar a aprovação de um plano alternativo feito por ele, credores. Se essa possibilidade de apresentar um plano alternativo feito por ele, credor, for aprovado no caso concreto, ele vai ter mais uma segunda prorrogação de 180 dias. Deu para entender, cara? É 180, aí eu posso prorrogar por uma única vez de mais 180, e quando o plano for discutido, né, se o devedor, se o plano não for aprovado e os credores quiserem, eles podem apresentar um plano alternativo que, se for apresentado, é mais 180 dias.